Olá, eu sou Daiana Araújo, eu sou nutricionista com atuação na área esportiva. Vamos falar um pouquinho então da suplementação de proteína no exercício resistido. A alimentação e o exercício de resistência são dois dos mais potentes estimuladores da síntese proteica muscular esquelética. O aumento dos aminoácidos essenciais pós-prandial estimulam um aumento acentuado na síntese de proteínas. Esse efeito parece ser devido aos aminoácidos que atuam como estímulo e não como um efeito devido aos aumentos modestos dos níveis de insulina que resultam da ingestão de aminoácidos. Conclui então que o exercício de resistência ele potencializa o efeito anabólico da alimentação. Então, o exercício resistido mais o consumo de aminoácidos essenciais tem um efeito sinergético no estímulo da síntese proteica miofibrilar. A massa muscular esquelética é o produto de processos contínuos e simultâneos de síntese proteica muscular e degradação de proteínas musculares. E é o saldo líquido entre esses dois processos que vão determinar se aumenta a massa muscular, né, tendo um saldo positivo de proteínas, ou se diminui, tendo um balanço negativo, né, ou se permanece constante. A perda da massa muscular em última análise, devido a um desequilíbrio entre a síntese proteica muscular e a degradação muscular. Então temos a degradação versus a síntese proteica. Para resultar numa hipertrofia muscular ao longo do tempo, eu tenho que deslocar o equilíbrio negativo para o positivo. Então eu tenho aqui degradação proteica, síntese proteica, tá? Se eu aumento a síntese proteica e reduzo a degradação proteica, eu desloco esse equilíbrio negativo para o positivo. Em indivíduos saudáveis, né, com idades entre 20 e 30 anos, a síntese proteica geralmente é igual à degradação muscular e a massa muscular não muda. No entanto, né, quando a síntese proteica predomina, um aumento na massa muscular ocorre. Por exemplo, aumentando a intensidade do treinamento ou iniciando um treinamento, né? E aí a gente consegue uma hipertrofia muscular. Enquanto que a degradação predomina, né, uma diminuição na massa muscular, denominando a atrofia muscular. Por exemplo, em caso de mobilização, fratura, né? Ou ainda a sarcopenia, quando se trata de um processo relacionado com a idade. Ao longo de um dia, as taxas de síntese proteica e degradação flutuam continuamente, né? Após o consumo de uma refeição contendo proteínas, períodos de curto prazo de hiperaminoacidemia estimula a síntese proteica e a hiperinsulinemia inibe, né, a degradação proteica. Então, resulta num balanço proteico positivo líquido, né? Conforme o tempo vai passando, né, da alimentação, as taxas de síntese proteica diminuem e aumenta a degradação. E o equilíbrio da proteína ela muda de negativa para negativa até que seja consumida uma nova refeição, né? Em indivíduos saudáveis, sedentários, os períodos de balanço proteico positivo e negativo são iguais. Então a massa muscular ela permanece constante, né? Então, né, nessas taxas flutuantes de síntese e degradação ao longo do dia, quando a proteína é consumida, há um aumento nas taxas de síntese e uma diminuição na degradação, resultando, né, em saldo positivo de nitrogênio. Sozinho, o exercício de resistência ele estimula a síntese, mas também aumenta a degradação, resultando numa perda líquida de proteínas do músculo, na ausência de um aumento de disponibilidade de aminoácidos. Com o fornecimento de proteína, após uma sessão de exercício de resistência, há um efeito sinérgico de exercício de resistência e de proteína, resultando em maior aumento na síntese que qualquer estímulo iria induzir sozinho. E abole completamente o aumento da degradação, que ao longo do tempo vai levar à hipertrofia muscular, tá? Então, o exercício ele aumenta as taxas de síntese proteica em cerca de 100 a 150% acima das taxas basais, ainda mais, né, imediatamente após o exercício. Os efeitos sinérgicos, né, do exercício e alimentação, da síntese, são provavelmente maior durante esse período, ou seja, após o exercício. No entanto, o exercício ele aumenta a síntese proteica
até 48 horas, né? Então, o consumo de aminoácidos dietéticos entre 24 e 48 horas da recuperação pós-exercício também pode diminuir, também pode transmitir, né, os mesmos efeitos sinérgicos sobre síntese proteica, como aqueles que são observados quando os aminoácidos são fornecidos imediatamente após o exercício de resistência. Né? Então, o exercício resistido ele estimula uma elevação prolongada da síntese proteica muscular, né? Que pode permanecer elevada por até 24 horas. A proposta é que a ingestão de proteínas em qualquer ponto desse período de potencial anabólico seja um plus a essas taxas, né, já elevadas pelo exercício. Então, o reforço cinético do exercício de resistência que é induzido, né, que induz a elevação da síntese, né, pela provisão de proteína, é maior imediatamente após o exercício e diminui ao longo do tempo, mas ainda pode estar presente durante essas 48 horas pós-exercício. Por isso que o planejamento nutricional deve conter a provisão de proteínas ao longo desse tempo, ofertando a quantidade ideal, a qualidade ideal da proteína. O fornecimento de nutrientes durante a noite, exatamente por isso, pode representar uma estratégia nutricional muito eficaz, né, para estimular a síntese proteica. Por ela conseguir aumentar a janela de oportunidade anabólica através da promoção de um maior equilíbrio de proteína muscular ao longo de 24 horas. Então, seja pela alimentação ou ainda pela suplementação, o fornecimento de nutrientes durante o período noturno é muito eficaz na hipertrofia muscular. A ingestão de proteínas dietéticas, seja soro do leite, albumina, soja, caseína, carne bovina, todos são capazes de estimular a síntese proteica. Elas diferem, na verdade, na sua capacidade de estimular a síntese proteica, tanto em repouso e após os exercícios resistidos. Né? Vários estudos vêm examinando o consumo de proteínas inteiras e descobriram que o tipo de proteína, e não apenas a composição de aminoácidos, pode diferencialmente modular essa resposta anabólica. Por exemplo, tem sido sugerido que o leite promove uma melhor retenção de nitrogênio no corpo inteiro e em repouso, e o maior acúmulo de proteína no músculo esquelético após o exercício de resistência, em comparação com a proteína da soja. Tá? Então, a diferença no metabolismo das proteínas do leite e da soja tem sido atribuído à sua cinética de digestão, em que o leite ele é digerido muito mais lentamente do que a soja. Porque o leite, ele tem duas frações de proteína, né? O soro e a caseína, né? Basicamente caracterizados como o soro como rápida absorção e a caseína como lenta, né? A soja, por outro lado, ela tem uma fração de proteínas homogênea única, né? Que é digerida de forma muito mais semelhante ao soro do que a caseína. Né? Um estudo de 2007 mostrou que a proteína do soro de leite e o leite bovino promoveram maior aumento de síntese após a sessão aguda de exercícios de resistência, em comparação ao consumo de uma quantidade equivalente de proteína de soja. A proteína do soro do leite é ácido solúvel e assim ela é digerida rapidamente e resulta numa aminoacidemia bem pronunciada, né? Os dados obtidos em todo o nível do corpo mostram que o soro induz um aumento transitório na síntese de proteínas de corpo inteiro e na oxidação de leucina em repouso, né? Por outro lado, a caseína ela tem um efeito muito modesto sobre a síntese de proteínas, mas ela inibe bem a quebra da proteína no corpo inteiro. Assim, a taxa de digestão da proteína parece ser um fator realmente independente, que regula o metabolismo de proteínas. Então, a whey, né, whey versus a caseína. A whey é ácido solúvel, está associada com um aumento muito rápido e grande, mas transiente, né, na disponibilidade de aminoácidos pós-prandial. Já a caseína, ela coagula e precipita quando expostos ao ácido estomacal, né? Então, uma liberação mais lenta, um aumento moderado na aminoacidemia, mas sustentado, então ela é prolongada por mais tempo. Né? Como ela coagula, né, devido ao pH ácido do estômago, ela vai muito lentamente para o intestino delgado, né? Então, houveram estudos que concluíram que a whey protein, no caso eles fizeram com o whey protein isolado, né, suporta maiores taxas de síntese que a caseína micelar, tanto em repouso
como após o exercício resistido. Esse estudo foi feito em idosos saudáveis, tá? Esse resultado provavelmente está relacionado a uma maior hiperaminoacidemia ou leucinemia com a ingestão do soro do leite. A importância da leucina no estímulo da síntese é sublinhada por numerosos testes em animais e humanos também. E mostram, né, que a administração de leucina pode estimular a síntese, que deu origem ao conceito do limiar de leucina. Né? A hipótese do limiar de leucina estabelece que para um aumento robusto na síntese decorreria o consumo de proteína. A concentração muscular de leucina intracelular deve atingir um nível determinado, né, como o limiar de leucina. Esse limite ele pode ser manipulado, sendo reduzido por fatores como treinamento de resistência, sendo aumentado por fatores como envelhecimento e a inatividade física. Né? Então, afeta a magnitude e a duração da síntese pós-prandial o quê? Proteína, né? A dose, né, de aminoácidos essenciais, a fonte da proteína, o timing da ingestão da proteína, a composição de aminoácidos da proteína. Estudos já descobriram que 20 gramas de proteína de alta qualidade, contendo 1,7 a 2,4 de leucina, estimula ao máximo a síntese proteica, em um nível que provavelmente representa um montante mínimo absoluto de leucina necessário para ser consumida uma vez que os indivíduos testados eram jovens e treinados. Né? Além disso, tendo em conta o limiar da leucina, também foi examinado se a adição de leucina de uma dose subótima de proteínas pode aumentar a sua capacidade anabólica. Então, um consumo de 20 a 25 gramas de proteína, desses 20 a 25 gramas correspondendo 8 a 10 gramas de aminoácidos essenciais, de uma proteína de absorção rápida, né, pode servir para estimular ao máximo a síntese proteica após o exercício de resistência em indivíduos jovens saudáveis. 20 a 25 gramas de proteína, 8 a 10 gramas de aminoácidos essenciais de uma proteína absorvida rapidamente. Bom, basicamente estamos falando de whey protein, né? Não foi exatamente isso, mas é exatamente como a whey se encaixa, né? Rápida absorção, 20 a 25 gramas a dose, né? E com 8 a 10 gramas de aminoácidos essenciais, tá? Um outro estudo, eles concluíram que proteínas de alta qualidade, rica em leucina, pode ser de primordial importância para maximizar a síntese proteica, né? Então, proteína de alta qualidade, rica em leucina, novamente temos o whey falando aí mais alto nos estudos, né? A adição de leucina isolada nas refeições não pareceu ser uma estratégia eficaz para aumentar a massa muscular ou a força. Nesse mesmo estudo, né, com os idosos, eles colocaram uma adição de leucina isolada nas refeições e não teve nenhuma eficácia, nem no aumento da massa muscular e nem na força, pelo menos, né, ao longo de 12 semanas, né? Talvez mais estudos, né, com muito mais tempo devam ser realizados, mas até 12 semanas não tivemos essa eficácia. Apesar da importância dos aminoácidos, né, na síntese proteica, o crescimento muscular só vai ser reforçado pela prática crônica de exercício de resistência, tá? Então, uma estratégia eficaz para estimular a síntese proteica pós-prandial equivalem a 25 gramas de whey protein. E equivale também à suplementação de uma dose subótima de proteína de soro do leite, com alta leucina. Eles fizeram um estudo com 6,25 gramas de whey mais 5 gramas de leucina. Tá? Tivemos um efeito muito eficaz no estímulo da síntese pós-prandial, que pode ser igualado a 25 gramas de whey protein. E também fizeram uma mistura de aminoácidos essenciais, com leucina bem baixa, menos de 1 grama, 0,75 gramas. E o resultado foi a mesma eficácia no estímulo da síntese, tá? Pós-prandial. Então, isso sugere que apenas 0,75 gramas de leucina é suficiente para estimular a síntese, quando grandes quantidades de outros aminoácidos essenciais são fornecidos, tá? Então, se você tem um balanço bacana de aminoácidos essenciais, a dose de leucina pode ser bem baixa. Mas também dá para concluir que a leucina pode aumentar o efeito anabólico da proteína, né? Mas é de importância que enquanto a leucina pode estimular de forma independente a síntese proteica,
pensando na dose de 6 gramas de whey protein mais 5 gramas de leucina, né? Então ela pode estimular de forma praticamente independente. Mas na ausência de aminoácidos essenciais, a síntese proteica seria limitada. Então é importante fazer esse balanço: aminoácidos essenciais e leucina. Se aumentar os aminoácidos essenciais, dá para reduzir a leucina, e se reduzir os aminoácidos essenciais, aumenta-se a leucina. Ou simplesmente temos o composto pronto, né? Que é o whey protein. Né? Então, dado o papel da leucina no estímulo da síntese e que a proteína do soro de leite é uma excelente fonte de leucina, de BCAA e aminoácidos essenciais, e é rapidamente digerida, a proteína do soro do leite é uma excelente fonte de proteína para estímulo da síntese. Portanto, a regulação da massa muscular ao longo de toda a vida. Dados já têm demonstrado que a suplementação de proteína do soro do leite durante a restrição energética proporcionou maior estímulo da síntese proteica. E mais do que estímulo da síntese, a manutenção da síntese pós-prandial, que isso também é muito importante. E esses resultados, então, demonstram o impacto da qualidade da proteína na síntese proteica, durante a restrição energética principalmente, né? E pode ser de importância absurda no desenvolvimento de estratégias para promover a perda de peso, né? Mas perda de peso com qualidade, onde nós reduzimos a proporção de gordura, né? E aumentamos a massa magra. Um estudo de 2014 concluiu que, quando combinada com exercício físico, a suplementação de soro de leite foi altamente eficaz na redução da massa de tecido adiposo visceral e aumentando a massa magra. Lembrando que combinada com exercício resistido. Né? Então, dos benefícios que conseguimos coletar de diversos estudos, de diversos papers, temos a alimentação da proteína do soro do leite. Ela tem demonstrado que agudamente ela aumenta a síntese proteica pós-prandial em roedores e em seres humanos também, né? E considerando uma suplementação crônica, foi demonstrado aumentar a massa muscular de forma consistente com o treinamento físico. Né? A alimentação aguda, né, de proteína do soro do leite também mostrou reduzir o apetite em 90 a 180 minutos a seguir a ingestão de uma dose baixa, afetando potencialmente hormônios anorexígenos e padrões de expressão de RNA hipotalâmico. A suplementação de proteína, né, de soro do leite crônica também demonstra reduzir a adiposidade em roedores e em seres humanos. Um efeito que talvez possa ser explicado por um aumento da expressão de genes relacionados com os padrões de expressão de lipose e de tecido adiposo após a suplementação crônica, né? Houve um estudo que relatou a termogênese induzida pela proteína, um aumento na termogênese. Porém, muito cuidado com essa parte. Porém, esse mesmo estudo foi contestado por outros autores. Então, por enquanto, não temos nenhuma comprovação científica do aumento da termogênese induzida pela whey, né? Ainda há essa discussão, que talvez daqui a algum tempo a gente tenha isso bem elucidado, né? Mas já temos dados de uma redução na ingestão de alimentos consistentes, mastigáveis, dados os efeitos de saciedade, né, da whey protein. Numerosos estudos, né, muitos mesmo, têm demonstrado que o leite é superior a outras fontes de proteína para estimular a síntese, em repouso e após uma sessão aguda de exercício de resistência, bem como na promoção de uma maior hipertrofia muscular e ganhos de força após um período de treinamento de resistência. Então, quando a gente fala dessa promoção de uma maior hipertrofia muscular e ganhos de força, estamos falando de um período de treinamento, né? Não seria uma sessão aguda, seria sessões crônicas. Além disso, tem estudos que já descobriram que a fração do soro no leite que é responsável pelo maior aumento na síntese proteica, né? Como o soro do leite ele induz uma maior resposta da síntese proteica do que a caseína, quando consumida em repouso e após o exercício. Autores
também já observaram que o soro induziu um maior aumento de massa corporal magra e uma redução maior na massa de gordura em comparação com a caseína durante um protocolo de 10 semanas com homens, né, praticando exercícios de resistência. Então, tiveram 2 grupos, né, um deles consumindo whey e o outro caseína, tá? E a redução maior na massa de gordura e no aumento da massa magra foi no grupo que consumiu o whey. Além disso, o soro induziu maiores aumentos na força em comparação com o consumo de caseína durante o treinamento de resistência, mesmo quando essa força foi expressa em relação ao peso corporal. E aí, a gente pode considerar que já foi estabelecido que cerca de 20 gramas de proteína de alta qualidade maximiza o estímulo da síntese proteica em indivíduos mais jovens, né? Em adultos mais velhos não funciona bem assim a síntese proteica. Em comparação com 20 gramas de proteína, a síntese proteica foi realmente estimulada, né? Foi maximizada em torno de 30 a 45 gramas de proteína, tanto em repouso como após o exercício. Confirmando isso, um estudo recente desse ano descobriu que enquanto a proteína em 0,24 gramas por quilo maximiza o estímulo da síntese em indivíduos mais jovens, foi necessário 0,40 gramas por quilo de peso para estimular ao máximo a síntese em adultos mais velhos. Então, como já é consciente já da nutrição, já é um consenso, idosos realmente precisam de um percentual proteico muito maior, tá? Nesse caso, quase dobra, né? Estudos recentes também têm demonstrado que a ingestão de whey depois de sessões consecutivas de exercícios de resistência e exercícios de endurance aumentaram as taxas de síntese de proteínas miofibrilar de forma seletiva, não a mitocondrial, tá? Só a miofibrilar, né? No início do período de recuperação, que seria aquela, né, de 1 a 4 horas após o exercício, né? E essa ingestão proteica que foi feito com o whey, esse estudo, também atenuou o aumento em marcadores genéticos associados à proteólise muscular pós-exercício. Então, tendo em conta que o exercício de endurance, né, realizado em estrita proximidade, né, temporal com o exercício de resistência, pode interferir nas respostas de adaptação, né, de hipertrofia, de força, né, devido ao treinamento concorrente, os resultados desse estudo sugerem que a ingestão de proteína pode ser benéfica após sucessivas sessões de treinamento de resistência e exercícios de endurance, promovendo a síntese de proteínas miofibrilar. Ou seja, há a possibilidade de se fazer sim o exercício de resistência mais o exercício aeróbico e a proteína, né, segurar realmente esse catabolismo e ainda promover a síntese de proteínas miofibrilar. Então, esse momento pós-treino é essencial, a colocação da proteína, né? Nesse caso, no estudo foi feito com whey protein, porque é realmente a que tem, né, já está comprovado que tem a melhor... O melhor aumento na síntese proteica é com a whey protein, que foi como foi feito esse estudo, né? Então, colocando uma dose de whey pós-treino, você consegue manter, promover a síntese de proteínas miofibrilar, mesmo quando você colocar 2 exercícios concorrentes, resistência e endurance. Então, o estudo sugere que a proteína pós-exercício pode ter um potencial, né, para melhorar a interferência do exercício de endurance sobre a hipertrofia muscular e representa uma estratégia nutricional importantíssima para o treinamento concorrente, como eu já falei, né? Células satélite, né, do músculo esquelético, né, que são muito bem faladas ou pouco elucidadas, né, estão envolvidas em processos de remodelação e hipertrofia do músculo esquelético. No entanto, muito pouco conhecimento sobre fatores extrínsecos, né, fatores externos, né, que influenciam o conteúdo de células satélites no músculo esquelético. Em um estudo comparativo, em 2004, tá, feito com humanos, foi investigada a associação do tipo específico de fibra muscular entre o surgimento de células satélites, o crescimento muscular
remodelação em resposta a 12 semanas de treinamento de resistência unilateral, realizada com exercícios excêntricos ou concêntricos, suplementação de proteína do soro do leite e placebo. Em conclusão, o treinamento isolado de resistência concêntrica unilateral exibiu uma maior capacidade de aumentar a célula satélite em ambos os tipos de fibra, tanto o 1 quanto a 2, em comparação com o treinamento de resistência excêntrica, independente do protocolo complementar. Por outro lado, nas fibras do tipo 2 foi observada a exclusividade da hipertrofia, quando o treinamento de resistência concêntrica foi combinado com a suplementação de proteína do soro do leite, o que sugere que tanto o modo de contração e de suplementação com soro, as fibras do tipo 2, tem essa maior influência no crescimento. Então, enquanto a fibra do tipo 2, a hipertrofia pareceu ser influenciada pelo modo de contração do exercício, que foi feito concêntrico, e a suplementação de soro do leite, a fibra do tipo 1, o teor de células satélites e mionúcleos aumentaram independentemente do tipo de intervenção. Então, concluindo, a melhor suplementação, proteica, quando formos pensarmos em suplementação de proteínas visando hipertrofia muscular, o ideal é pensar em whey, Então, esse planejamento dietético deve conter a oferta da proteína ao longo das 48 horas após o exercício e não focar apenas no pós-exercício, tá? Uma boa oferta de aminoácidos essenciais não necessita de altas doses de leucina para estimular a síntese proteica. Com isso, a gente tem melhores planejamentos para o paciente. Se numa refeição eu não conseguir colocar o whey, eu posso colocar uma oferta de aminoácidos essenciais, ou em algum momento colocar uma dose menor de whey e colocar uma maior porção de leucina, eu consigo ter mais opções para esse planejamento, tá? No estímulo da síntese proteica, a whey tem sido a melhor opção proteica. A caseína talvez seja bem bacana para reduzir a degradação proteica. Porém, como vimos, estudos já mencionaram que até em restrição calórica, a whey consegue suportar muito bem o estímulo da síntese, a degradação proteica também. Muito obrigada.